Dia, gente, graça e paz, amém? Louvado seja o Senhor por mais um domingo, mais um dia que a gente está aqui na casa do Senhor. Nós já começamos o nosso tempo, né? Já tivemos a nossa aula ali no nosso Café com Bíblia, agora o nosso culto, e a gente segue aí para a honra e glória do Senhor. Que realmente seja um culto, um momento em que os nossos corações sejam transformados, edificados pela palavra dele, amém? E para começar esse culto, eu quero ler com você um versículo, 1 Coríntios 15, 58. E diz assim o texto, para a gente começar o nosso culto: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aqui o apóstolo Paulo, ele está combatendo algumas pessoas que diziam que Jesus não havia ressuscitado. E então, ele está falando, não, pera lá, aonde vocês ouviram isso? Não é assim. Jesus ressuscitou. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência. Nós só andamos, levantamos, nos movemos, é porque Ele está vivo. Então, irmãos, irmãs, continuem firmes na palavra, abundantes nela, estando juntos, se reunindo, cultuando, adorando o Senhor, estando com Ele. Essa é a palavra que ele deixa, tanto para aquele pessoal e também para a gente. E nesse início de culto, eu queria que eu e você pudéssemos agradecer a Deus pelo fato de estarmos aqui. E também pedir, Pai, venha trabalhar no meu coração. Venha me encher cada vez mais da Tua presença. Eu quero viver para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero permanecer firme com o Senhor. Eu não quero ser abalado pelas circunstâncias, pelo pecado, não. Eu quero estar firme com o Senhor durante toda a minha vida. Porque não há outro caminho para mim, para você, para nós, que não seja Jesus Cristo. Que Ele seja o centro e a razão da nossa existência. Vamos orar? Vamos falar com Ele nesse momento, pedindo que Ele faça isso em nós. Nos ajude a permanecer firme nele, a andar com Ele, a caminhar com Ele. Mesmo diante das aflições, das lutas, das dificuldades, a gente estar firme com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fale com Ele, e em breve eu farei uma oração. Senhor, aqui nós estamos em mais um domingo, culto do Senhor. E primeiro, Pai, eu quero te agradecer pelas nossas vidas aqui. Obrigado por cada um que se encontra nesse lugar. Obrigado por esse lugar que o Senhor nos permite usar para o louvor do Teu santo nome. Obrigado pelo CEP, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na Tua igreja. Obrigado pelo Seu cuidado, pela Sua boa mão. E Pai, nessa manhã, já nesse início, o Senhor já nos convida a permanecermos contigo.
diante das lutas, das aflições, de todos os momentos. Nos ajude, Pai, a estarmos firmes no Senhor. Nos ajude, Pai, a nos fortalecer na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a estarmos sempre na Tua presença, inabaláveis no Senhor. Pai, a gente sabe que a gente precisa de Ti. Sozinhos nós não somos fortes. Sozinhos, Pai, o nosso coração sempre vai querer o pecado, sempre vai querer se afastar do Senhor. Então vem nesse culto e nos coloca na rocha, firmes no Senhor, em nome de Jesus. Venha trabalhar em nossos corações, venha nos usar de maneira poderosa para levar a Tua palavra a quem precisa. Venha, Senhor, tratar corações nessa manhã. Venha nos fortalecer, Pai. Queremos o Senhor e queremos o Senhor cada vez mais. Seja exaltado em nosso coração e nesse culto, Pai. Esse culto é do Senhor e é para o Senhor. Pai, tenha de fato liberdade para caminhar no nosso meio. Venha, Senhor, encher esse lugar com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito. Porque, Pai, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor a gente não pode fazer nada. A gente quer estar ligado contigo, juntos, próximos de Ti. Faça isso nesse culto. Nos ajude a sairmos transformados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diante desse Deus maravilhoso que nos chama a estarmos juntos, a presença dEle em união, eu quero te convidar a ficar de pé, para juntos nós adorarmos o Senhor, cantarmos louvores ao seu santo nome. E se você veio preparado para dizimar e ofertar, fique à vontade para fazer ao longo das 3 canções aqui. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Que esta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós, para adorarmos, para nos alegrarmos em conjunto, que façamos isso então para a glória do Senhor, amém? Dizendo que Ele é bom, que a misericórdia dEle dura para sempre e de geração em geração a Tua fidelidade, aleluia. Deus é bom.
Jesus, por tua bondade, tua misericórdia, tua fidelidade, Senhor, que se renova a cada manhã, a cada dia, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo isso, em nome de Jesus. E por causa do que o Senhor é, nós vamos o adorar. Por causa de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele fez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aleluia. E que ousado amor Ele tem por ter se entregado,
por ter morrido por nós, nós que não merecíamos, mas Ele foi lá e se entregou. E pelo seu sangue, pelas gotas do seu sangue, nós fomos curados, nós fomos sarados.
gratidão nós temos no nosso coração, Deus, de saber, Senhor, que o Senhor se entregou por nós, Pai, que o Senhor morreu a nossa morte, Pai, que o Senhor tomou a nossa cruz, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor escala montanhas, Deus. O Senhor ultrapassa as mentiras, Deus, para encontrar o nosso coração, Pai. Obrigada, Jesus, por ter nos lavado, nos limpado, nos purificado, Deus. E por suas feridas nós temos sido sarados, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo isso, Pai, pelo seu amor, pela tua bondade, misericórdia, Pai. E que nessa manhã o Senhor fale nos nossos corações, Pai, para nós entendermos mais o Senhor e te amarmos mais, Pai, assim como o Senhor nos amou. Obrigada, Pai. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, sobre o nosso coração. Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Que bom estarmos aqui para adorar, para celebrar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Como o pastor André disse, já tivemos ali o nosso café com Bíblia. Tem sido uma bênção, queridos. Não perca essa oportunidade de você crescer na palavra do Senhor. Ali dentro tem como a gente compartilhar, participar. Então vem para cá, vem para cá. Inclusive, nós iremos iniciar também uma outra sala de casais. Me procure a liderança da igreja, me dê o seu nome, diga: pastor, eu vou participar com a minha esposa. E a gente já está preparando para ter uma nova sala só de casais. Tem um número específico de casais, então me procure, e se tudo der certo, em setembro nós vamos iniciar essa sala para casais também, e as demais salas, amém, queridos? As crianças aqui à frente, nós vamos orar, para que Deus fale ao nosso coração, para que Deus nos ilumine, para que Deus nos abasteça nessa manhã. Vem para cá, todas as crianças, amém, os professores também, vem para cá, Dona Tina está chegando. Queridos, eu quero passar para vocês também, nós tivemos reunido como conselho no sábado passado, retrasado, sábado passado foi ontem, né? E o conselho, nós como conselho, nós decidimos termos 2 cultos diferentes no domingo, porque vocês sabem, nós temos a nosso café com Bíblia, tem um culto das 10 às 11, e tem um culto à noite das 19 às 20 horas, a mesma palavra ministrada de manhã era a mesma palavra ministrada à noite, porque muda as pessoas que vêm, mas a partir de hoje, se você deseja voltar, será um outro culto, uma outra palavra, uma outra ministração, eu, pastor André, o seminarista Rony. Então, a partir de hoje, nós teremos ministrações diferentes. Se você quiser vir de manhã e quiser retornar à noite, fique à vontade, a palavra vai ser diferente. Esse tempo todo nós tivemos a mesma palavra, a mesma ministração, mas a partir de hoje nós teremos um outro culto sendo ministrado às 19 horas. Amém, queridos? Então fica aí, né? Tem algumas pessoas que vêm de manhã e vêm à noite, tem algumas pessoas que vêm só de manhã, o que Deus colocar e aquilo que é melhor aí para o seu coração, para a sua casa e para a sua vida. Vamos orar pedindo para que Deus fale ao nosso coração? Você pode estender suas mãos para cá? Louvado seja Deus pela vida das crianças. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por essa manhã, Pai. Obrigado por esse tempo de culto. Obrigado, Deus, pela tua presença que é derramada sobre nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo é quem nos trouxe aqui para ouvirmos da tua palavra, para sermos alimentados pela tua palavra, fortalecermos a nossa fé, renovarmos a nossa esperança no Senhor. Por isso, Deus, no nome de Jesus, fala ao nosso coração, ilumina-nos, Senhor, através do teu Santo Espírito, a vida de cada criança, desde o menor até o de maior idade aqui, Senhor, se revela a nós necessitamos, desejamos e anelamos, ó Pai, ouvir a tua voz. Abastece-nos, Senhor,
para que possamos a cada dia entender dos teus planos, entender dos teus caminhos, entender dos teus propósitos, ó Pai. Assim nós oramos com a bênção do Senhor em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Podem ir, Deus abençoe. Se você está com a sua Bíblia, o texto vai estar sendo projetado, e eu quero compartilhar com vocês o Salmo 103, Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 22, essa palavra que veio ao meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa manhã. E queridos, quando a gente está sem roupa, logo a gente vê, né? Porque no Dia dos Pais, no domingo passado, eu ganhei essa camisa aqui, e no domingo mesmo eu já coloquei ela, no domingo à noite. E quando eu estava chegando na igreja, o André falou: pastor, bonita a camisinha. Porque de fato, queridos, quando a gente está sem roupa, quando a gente ganha, a gente já quer usar. E aí hoje eu já percebi que eu já estou de novo com a camisa que eu ganhei no Dia dos Pais, a semana passada. Mas louvado seja Deus, né, queridos? Louvado seja Deus. E por que eu estou dizendo isso também? Porque eu quero continuar a ministrar essa palavra ao meu e ao seu coração. A paternidade de Deus que gera maturidade. A semana passada eu falei sobre isso aqui, eu falei sobre essa paternidade de Deus que tem nos convidado, que tem nos chamado a experimentarmos daquilo que Ele tem para o nosso coração, para a nossa história, para a nossa vida. É impossível não olharmos para a nossa vida e não percebermos a graça de Deus nos permeando, a graça de Deus nos conduzindo, a provisão, os livramentos do Senhor, que os nossos olhos visíveis não podem perceber, mas Ele está ali com a boa mão dEle sobre nós. Ele está ali. E no domingo passado eu falava sobre isso, quando Jeremias, diante dos falsos profetas, Jeremias então escreve aquela carta. Jeremias foi levantado como um profeta do Senhor, e ele diz ao povo enviado pelo próprio Deus, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar-lhes um futuro glorioso, cheio de esperança, cheio de vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E hoje então eu quero olhar com vocês e orar com vocês sobre esta oração, sobre este cântico que Davi, o rei Davi, escreveu. E ele diz assim, você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia, fique à vontade. Ele diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua velhice, a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nele o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor
é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Versículo 20. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. E Davi então termina essa oração dizendo: bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendiga minha alma o Senhor. Amém, queridos? Eu quero então compartilhar essa oração, eu quero compartilhar esse cântico que Davi, que foi um homem chamado pelo Senhor, e então nós podemos olhar e podemos perceber essa paternidade de Deus que tem nos convidado dia após dia, a olhar para os seus pensamentos, a olhar para os seus caminhos, a olhar para os seus propósitos e entendermos aquilo que Ele já está fazendo em nós e através de nós, em nós e através de nós. E hoje eu quero olhar então com vocês, alguém que fala desses atributos de Deus, alguém que não apenas observa a vida, alguém que apenas não observa aquilo que ele está vivenciando, mas é aqui alguém que provou, alguém que experimentou, alguém que vivenciou verdadeiramente da ação de Deus sobre a sua vida, que foi Davi, e foi Davi. Davi vivenciou na prática, querido, na prática. E eu e você podemos também olhar para a nossa vida e dizer isso para a nossa alma: bendiga minha alma ao Senhor, por todos os seus benefícios. E aí então eu quero olhar com vocês para essa oração e perceber esse relacionamento íntimo de Davi que não foi perfeito, de Davi que errou, de Davi que entristeceu o coração do Senhor, mas havia também esse coração quebrantado, havia esse coração humilde, havia esse coração que se rendia ao Senhor, que se voltava ao Senhor. E quando Davi então escreve esta oração, a gente vai perceber aqui que do versículo 1 ao versículo 5, Davi fala a respeito do seu coração, Davi fala da sua individualidade, Davi ele olha para a sua pessoalidade, Davi olha para o seu coração, e ele então convida a sua alma a adorar o Senhor, a reconhecer o Senhor, a bendizer o Senhor. Do versículo 6 ao versículo 18, Davi, ele olha agora não apenas mais para a sua história, não apenas mais para o seu momento, mas Davi agora ele olha para o povo de Deus, Davi olha para Israel, Davi olha para a história da humanidade, e percebe na história da humanidade o favor de Deus, as interpelações de Deus, as ações de Deus, e ele termina essa oração, do versículo 19 ao versículo 22, dizendo que agora ele não ora mais apenas para si, não apenas para Israel, mas toda a criação adora ao Senhor. Toda a criação adora ao Senhor. E Davi então começa do versículo 1 ao versículo 5, e ele começa então a discorrer, e ele fala sobre esse verbo que aqui está no imperativo. Ele diz para ele mesmo, ele diz para o seu coração, ele diz para a sua alma: bendiga ao Senhor a minha alma. Fale bem do Senhor, perceba o Senhor, olhe para o Senhor. É como se Davi estivesse falando para o seu próprio coração, para a sua própria alma, para o seu próprio ser. Bendiga a minha alma ao Senhor, carregado de afeto, carregado de reconhecimento, de consideração. Bendiga a minha alma ao Senhor. Reflete no coração de Davi a sua vitalidade, a sua comunhão com Deus. E ele diz assim: eu preciso falar bem desse Deus, eu preciso bendizer o Senhor, gloriar ao Senhor. E ele começa então discorrendo sobre isso, olhando para o seu coração e dizendo: eu quero bendizer e eu necessito bendizer ao Senhor por todos os teus benefícios. O versículo 2 ele diz assim, o versículo 2, se você puder acompanhar:
Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E não se esqueça nenhum de seus benefícios. Você percebe a mão de Deus sobre a sua vida, nos detalhes, sobre a sua vida, sobre a sua história. Ele diz, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Eu fico imaginando aqui que Davi, ele olha para o seu coração, Davi, ele olha para a sua história, quando ele era adolescente, quando ele era ainda jovenzinho lá, cuidando das ovelhas de seu pai, como pastor, e quando então Samuel vai até a casa de Jessé, e a palavra do Senhor então diz que ali Samuel escolhe a Davi, não por sua capacidade, não pelos seus méritos, não por aquilo que ele podia fazer, até porque ele não era guerreiro, nunca tinha participado de uma guerra, e a palavra do Senhor diz que ali ele foi ungido, e ele foi levantado pelo Senhor, e ele provou das benesses do Senhor, ele provou dos livramentos do Senhor, diante de Golias, quando ele enfrenta Golias, ele percebe ali a graça de Deus, o cuidado de Deus, diante de Saul, nas investidas de Saul, por quantas vezes Saul tentou matar Davi, mas a boa mão do Senhor estava ali o cercando, o amparando, contra os filisteus, ele sendo vitorioso dia após dia, porque Deus era com ele. E ele então rememora, ele traz à sua mente, e ele diz assim, eu não posso esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Ele tira do seu coração toda a ingratidão, e ele traz para o seu coração contentamento e gratidão. E a pergunta para o meu e para o teu coração nessa manhã: você pode, como Davi, olhar para a sua vida, olhar para a sua infância, olhar para a sua história e perceber as benesses de Deus sobre você? Amém, queridos? Você pode perceber isso? Não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É a mão do Senhor, é a graça do Senhor nos conduzindo. É isso que essa palavra nos incentiva e nos ensina a tirar do nosso coração a murmuração, mas encher o nosso coração de gratidão, de olhar para a nossa vida e perceber Deus na nossa vida. Queridos, é impossível se você olhar para a sua vida, ainda que você olha e aconteceu algumas coisas que não foram favoráveis, mas ainda assim, como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e é todas as coisas, para que você chegue aonde você chegou, aonde você está passando por tudo que você está passando, mas perceber sobretudo a graça e o favor de Deus, e não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Você pode pegar uma folha em branco e discorrer ali 20, 30 motivos de gratidão quando você olha para a sua história. É interessante, queridos, que quando a gente vai falar dos defeitos, dos problemas, a gente já tem pronto na mente, mas agora eu pergunto para você, você consegue discorrer aí 30 itens e motivos que você olha e diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e eu não quero esquecer de nenhum só dos seus benefícios, porque Ele foi bom, Ele foi bondoso, amoroso. Esse é Davi na sua vitalidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. E ele continua quando ele olha do versículo 3 em diante, ele fala da misericórdia desse Deus, ele fala do amor desse Deus, porque ele diz assim: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, que da cova redime a sua vida, e coroa de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida. Davi olha para o seu coração, Davi olha para as suas debilidades, para as suas mazelas, ele entende que ele errou, ele pecou, ele entristeceu o coração de Deus. Queridos, Davi adulterou, Davi mentiu, Davi fez coisas terríveis diante do Senhor. Mas quando nós olhamos para o Salmo 51, quando nós olhamos para o Salmo 32, ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração novo, tira de mim esse coração de pedra, e coloca em mim esse espírito inabalável. Davi é alguém que entende a sua fragilidade, que reconhece os seus pecados,
que reconhece as suas imperfeições, mas ao mesmo tempo ele reconhece a misericórdia de Deus. Queridos, se estamos vivos, se podemos estar aqui nessa manhã cultuando ao Senhor, é porque a misericórdia dele tem renovado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E é isso que ele diz do versículo 3 ao versículo 5. É alguém que olha para a sua vida, é alguém que olha para a sua história e percebe as intervenções de Deus. E eu quero perguntar isso para você novamente: você consegue dizer para a sua alma: bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios? Enxergue, perceba qual é o olhar que você tem tido para a sua vida. Você tem se alegrado no Senhor? Você tem tido esse coração grato? Mas é interessante que a oração não para por aí. Do versículo 6 ao versículo 18, Davi agora não olha mais para si, Davi não olha mais para a sua pessoalidade, mas Davi olha para Israel, Davi olha para a história, Davi olha para os feitos do Senhor, Davi olha para a obra do Senhor. E ele inicia, do versículo 6 ao versículo 18, ele inicia falando sobre que o Senhor é justiça, e Ele julga todos os oprimidos. E aí ele diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés. Ele olha para a história, ele olha para o passado. Ele diz: quando o Senhor levantou Moisés para libertar o povo daquele cativeiro, aquele povo que vivia debaixo daquele sofrimento, aquele povo que estava sendo afligido, oprimido. E aí então ele relembra, ele traz para sua mente aquilo que Deus havia feito, levantando Moisés, resgatando o povo e conduzindo o povo até Canaã. E aí a gente vai observar então, Davi discorrendo do versículo 6 até o versículo 18, ele diz assim, do versículo 6 ao versículo 18, manifestou os seus caminhos através de Moisés. Ele começa a relembrar, ele diz que o Senhor, no versículo 8, o Senhor é compassivo e bondoso. O Senhor é compassivo e bondoso, Ele não repreende perpetuamente, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Que bondade é essa? Que graça é essa? Que misericórdia é essa? Eu e você estávamos debaixo da ira de Deus, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas sabe o que Deus faz? Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele é compassivo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. E aí Davi então começa a discorrer aqui os atributos de Deus. Queridos, nós não podemos deixar de perceber isso. Você tem provado desse amor do Senhor por você? Você tem provado dos livramentos do Senhor, da bondade do Senhor visitando você, visitando a sua casa? Apesar de você tem visto a bondade do Senhor, a provisão do Senhor? É isso que Davi está dizendo. Esse Deus, Ele rememora, esse Deus que entrou, esse Deus que se fez carne. E queridos, Davi, ele fala num tempo em que Jesus ainda não tinha vindo, ele lança luz sobre o Messias, mas eu e você, nós somos privilegiados. Por quê? Porque se nós estamos hoje, no dia 21/8 de 2022, é porque há 2022 anos atrás, esse Jesus se encarnou para mostrar para mim e para você o amor pleno e máximo dele, através daquela cruz, através da sua ressurreição. Então, assim como Davi, não olhe apenas para a sua vida, mas olhe para a humanidade, olhe para a história, olhe para aquilo que Jesus está fazendo. Esse Deus que se encarnou, o Verbo se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos tocar, para nos restaurar, para nos curar, para nos salvar. É por isso que nós estamos aqui. Sem Ele não há razão de existir, sem Ele não há propósito de vida. Então olhe, ainda que você não consiga enxergar as benesses de Deus na sua vida, ainda que a sua vida não vá tudo bem, mas olhe para aquilo que Jesus fez na cruz. E eu quero te dizer nessa manhã, ainda que o Senhor não faça nada, ainda que o Senhor não mude essa realidade que você está vivendo, mas Ele continua sendo Deus, e Ele morreu naquela cruz por mim e por você, e isso muda toda a história. Ainda que algumas coisas não mudem,
Mas eu quero te dizer que o amor do Senhor já nos salvou em Cristo Jesus. O amor do Senhor já nos salvou em Cristo Jesus. E nós fomos alcançados pela salvação. Então olhe para a história, perceba, olhe com os olhos espirituais e perceba Deus. O texto repete por 11 vezes, Yahvé, eu sou, eu é quem faço. Quando nós olhamos para a história, e é por isso, queridos, que nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, porque Deus nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida e tenha vida eterna. O grande problema, queridos, é que nós somos imediatistas, e muitas vezes foge do nosso coração a gratidão. Muitas vezes nós não conseguimos mais perceber Deus nos detalhes da nossa vida. Muitas vezes nós começamos a murmurar e termos o nosso coração tomados por incredulidade. Mas eu quero te dizer, o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É isso que Ele diz aqui, a eternidade dEle durará de eternidade a eternidade. E aí então, quando Davi discorre sobre esse Deus misericordioso, esse Deus compassivo, esse Deus longânimo. A palavra longânimo significa ter uma paciência longa, ter uma paciência longa. E aí ele termina então essa oração do versículo 19 ao versículo 22, ele encerra essa adoração, não mais olhando para si, não mais olhando para Israel, mas agora ele olha para toda a criação. Ele olha para toda a criação, e ele diz assim a partir do versículo 19, ele diz assim, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas obras, e lhes obedecem a tua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Ele sai agora da sua individualidade, ele sai agora de olhar apenas para a história, mas ele olha para toda a natureza, ele olha para toda a criação, todo ser que respira, louve ao Senhor. E queridos, isso muda a nossa perspectiva de vida, isso muda a nossa perspectiva de vida, de entendermos e de observarmos e de provarmos aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. O meu desejo é que nessa manhã você saia daqui enxergando Deus na sua vida. O meu desejo é que você saia daqui com o coração cheio de gratidão, dizendo, Senhor, eu não merecia, mas foi o favor do Senhor, foi a graça do Senhor que tem me presenteado. Queridos, não percamos a oportunidade de dizer para a nossa alma, diga para a sua alma, bendiga ao Senhor, olhe para o Senhor, reconheça a graça do Senhor. Essa semana, em casa, nós estávamos no tempo de comunhão com a Mirela, e eu gosto de fazer esse exercício, inclusive de anotar, eu gosto de anotações, de anotar, lá no ano de 1900 e bolinha, 700 não, nem ri, mas olhar lá e ver em cada movimento, em cada telefonema, portas que se fecham, portas que se abrem, nãos de Deus, sims de Deus, espera, mas em tudo isso, a mão de Deus sobre a minha vida. E nós falávamos sobre isso, e eu falava com a Mirela, eu com a Dani, no mês passado, nós completamos 22 anos de casado, lutas, dificuldades, ela com o temperamento dela, eu com o meu temperamento, mas sobretudo, queridos, o que exala, o que sai daí é gratidão, o que sai daí é contentamento de dizer, Senhor, obrigado Pai, obrigado. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas bendiga a minha alma ao Senhor, e nós não podemos e não queremos esquecer de nenhum só dos seus benefícios, Sabe o que é isso? É amor do Senhor por mim e por você.
A família que Deus te deu é amor do Senhor por você. Os filhos, amor do Senhor, nós não merecíamos, mas é favor do Senhor. Então saia daqui nessa manhã, substituindo a ingratidão pela gratidão, substituindo o murmúrio pela adoração. Queridos, quando eu vejo os crentes nas redes sociais, tantas coisas sendo postadas, tanta ingratidão, tanta ira, tanto ódio, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus que é compassivo, Jesus que é longânimo, Jesus que nos amou apesar de nós. É por isso que quando Ele estava com seus discípulos, o nosso coração não pensa como deveríamos pensar, a nossa mente, os pensamentos distorcidos. Mas quando Jesus estava com seus discípulos, a palavra do Senhor diz que eles estavam ali naquele deserto, naquele lugar árido, não tinha recurso, não tinha alimentos, e os discípulos dizem assim: o dia já declina, manda esse povo embora, é muita gente para a gente alimentar, para a gente cuidar. E a palavra do Senhor diz que Jesus, olhando para aquela multidão, Jesus se compadeceu daquela multidão. Os olhos dos discípulos, manda esse povo embora, mas os olhos de Jesus, Jesus se compadeceu. Queridos, como diz Paulo, eu sou o que sou por causa da graça do Senhor. Olhe para o seu coração, substitui a ingratidão pela gratidão. Celebre as conquistas, seja coisas pequenas ou seja coisas grandiosas. Celebre, ore ao Senhor, levante ali alguns memoriais, celebre ao Senhor e perceba Deus agindo em você, Deus agindo na história, Deus agindo em toda a criação. Por quê? Porque todo ser que respira louve ao Senhor. Se nós não o adorarmos, a palavra do Senhor, se nós não pregarmos, a palavra do Senhor diz que as pedras clamarão. Mas louvado seja Deus, quando Deus encontra em nós um coração receptivo, quando Deus encontra em nós um coração sensível. Assim como nós olhamos para a vida de Davi, é por isso que Davi, em Atos, a palavra do Senhor diz assim, que Davi, apesar de tudo, Davi foi chamado de um homem segundo o coração do Senhor. Que Deus olhe para nós e se agrade da nossa vida. Que Deus olhe para nós e reconheça, dizendo: meu filho, você de fato está reconhecendo as minhas benesses, o meu favor sobre você. E como eu disse, ainda que algumas coisas não mudem, ainda que a sua resposta, a resposta tão esperada que você esteja esperando, porque nós não pregamos a teologia da prosperidade, mas nós pregamos cruz na Cristo, ressurreição, vida eterna. E ainda que algumas coisas não mudem, mas eu quero te dizer, Deus, Ele nos convida a vivermos essa vitalidade na comunhão com Ele. Ele nos convida a vivermos com esse coração grato. Ele nos convida a nos rendermos a Ele, a olhar para o nosso dia, a olhar para a nossa casa, a olhar para os nossos e dizer: Senhor, bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje a parar de olhar apenas os percalços, as dificuldades, as adversidades, mas que Deus nos dê esse olhar de Jesus, esse amor de Jesus, essa compaixão de Jesus, que diz para nós: vem meu filho, caminhe comigo. E através disso, nós vamos reconhecer a misericórdia, o perdão e a graça. Se você tem motivos nessa manhã para reconhecer Deus na sua vida, se você tem motivos nessa manhã para olhar para a história e perceber a ação de Deus, eu quero te convidar a você fechar os teus olhos e a você ser tomado por esse sentimento, a você ser tomado por essa gratidão no coração, de olhar e falar: Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado,
muito obrigado. É isso que Davi diz. Assim como os céus são mais altos do que as terras, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim é o amor dele por nós. Assim é a misericórdia dele por nós. A palavra misericórdia significa Deus colocando o seu amor, o seu coração santo, perfeito, na nossa sujeira. É isso que significa a palavra misericórdia. É Deus nos redimindo, é Deus nos restaurando, é Deus nos perdoando. Esse Deus que nos dá a chance de viver novamente o fôlego de vida que vem dele, os planos, os seus caminhos, os seus propósitos. Então ore ao Senhor. Eu quero te convidar a você olhar para a sua vida nessa hora. Olhe não apenas para os momentos de sofrimento, mas eu te convido a você olhar para o favor de Deus, para os presentes de Deus que Deus tem te dado, e sobretudo pela salvação em Cristo Jesus. Deus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. E nós queremos aprender como Davi, Pai, de olhar para o seu próprio coração e dizer: bendiga minha alma ao Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor. E que não esqueçamos de nenhum só dos teus benefícios, Senhor. Obrigado, Pai, porque assim como Davi, nós também podemos não apenas observar, mas nós podemos também provar, e temos provado, da boa mão do Senhor, nos conduzindo a cada dia, movimentos do Senhor sobre nós, ações do Senhor, permissões do Senhor, interpelações do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Pai, porque mesmo aqueles momentos em que os nossos olhos não foram perceptíveis, mesmo naquele momento em que não tivemos consciência da grandeza do Senhor, porque a Tua palavra diz que nós somos pó, mas ainda assim, a grandiosidade do Senhor estava ali nos cercando, o poder do Senhor estava nos conduzindo, Deus. E nós queremos nessa manhã, Pai, dizer e expressar esses atributos do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu perdão. Nós estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados, mas o Senhor nos deu vida, Pai, e vida eterna. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Obrigado, Deus, porque a ira do Senhor não permanece para sempre sobre nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é compassivo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus justo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus longânimo. Obrigado, Senhor, pela Tua obra sobre as nossas vidas, Deus. Nos ensina, Pai, a termos esse coração grato. Nos ensina, Deus, a olhar para cada instante e Te adorar em espírito e em verdade, Senhor, porque a Tua palavra diz isso, que todo ser que respire louve ao Senhor. Nós queremos ser instrumento de adoração ao Senhor, Pai. Glorifica o Teu nome sobre as nossas vidas. Tudo que temos e tudo que somos é do Senhor, Pai. Assim nós oramos, ó Deus, com o coração grato, com o coração desejoso a continuar a viver dos Teus caminhos e dos Teus propósitos.
Te louvamos por essa manhã, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse cântico que nos ensina a cultuar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso ser. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Podemos adorar o Senhor com um cântico, e à medida que você adore ao Senhor, continue a orar ao Senhor. Escutas quando clamo. Fale com o seu coração, bendiga, Senhor, a minha alma ao Senhor. Me levas pelo fogo, Permita que Deus te leve além de você mesmo, todo meu ser. da sua racionalidade. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Obrigado, Senhor. Creio que Obrigado, Deus, pelo és teu amor, Jesus. tudo para mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelas tuas benesses, Pai. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Sim, Deus. Escutas quando Oh, Deus. clamo Recebe a nossa gratidão nessa manhã, Senhor. e acalma o meu Recebe o nosso coração, Pai. Recebe o nosso melhor nessa manhã, Deus. pelo fogo, Oh, Jesus. curando todo meu ser. Nos ensine a confiar mais no Senhor. Em menos em nós mesmos, Pai. E menos nos nossos recursos, Deus. Nos ensina, Pai. Nos ensina a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Não há outro Deus além do Senhor. Não há vida, Pai. És tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que Jesus, gera vida sobre as nossas vidas, Senhor. Gera vida sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Deus, nós desejamos, Senhor. Gera vida sobre as nossas vidas, Pai. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos.
palavra do Senhor diz através dos seus discípulos: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém, queridos? Nós vamos encerrar o nosso culto. O Paulo ia compartilhar semana que vem, né, Paulo? Nós encerramos a reforma da casa da dona Rosina. Só falta agora a pintura que a gente está vendo com o conselho. Mas mais uma vez eu quero expressar aqui a gratidão, porque, queridos, essas crianças, né, que vêm à nossa igreja, uma família, fomos lá, reformamos a casa inteira, né, Paulo? E glória a Deus, queridos, glória a Deus. Quero agradecer também pelos alimentos ontem teve a arrecadação. Várias famílias também têm sido abençoadas por esse movimento, né, pela nossa igreja, por esse ministério que tem levado esses alimentos, né, esses mantimentos a essas famílias. Então Deus abençoe o seu coração por você participar disso que Deus está fazendo. Deus nos dá o privilégio de participarmos daquilo que Ele está fazendo em nós. É Ele, amém, queridos? É Ele que levanta, é Ele que move, é Ele que toca corações, é Ele que restaura, é Ele que salva. Mas quando nós participamos disso, nós nos alegramos por participar, de sermos, como diz Paulo, cooperadores. Lembrando, quarta-feira, a nossa reunião de oração tem sido um tempo muito abençoado, né? Tem sido um tempo assim, onde nós temos nos derramado, 1 hora orando ao Senhor. 10 minutos de reflexão, mas 1 hora aqui de joelho, de 2 em 2, tem sido um tempo renovador. Então vem para cá, das 7 às 8, reunião de oração na presença do Senhor. E se assim o Senhor permitir, domingo que vem estaremos novamente aqui, adorando e dizendo para nossa alma: bendiga minha alma ao Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor. Olhe para o Senhor, olhe para a graça do Senhor, olhe para o cuidado do Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor. Amém, queridos? Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor do eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja derramado sobre cada vida, sobre cada família aqui nessa manhã, desde agora para todo sempre. Amém, amém e amém. Dê um oi aí para a pessoa que está ao seu lado. Semana abençoada, semana frutífera.